Mas continuando aqui a leitura, Apocalipse 2, 24, a carta à igreja de Tiatira, o Senhor Jesus continua dizendo aqui no versículo 24, capítulo 22, versículo 24. Mas eu vos digo, aqui ele está falando depois de ter dito o que ia acontecer com aquela profetisa que estava induzindo as pessoas a fornicarem, a fazerem coisas erradas. Depois que ele fala do que vai acontecer com aquela mulher, ele continua dizendo aqui no versículo 24, mas eu vos digo, está dizendo que é ele que está falando, a vós e aos demais que estão em Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram as profundidades de Satanás, como ele diz, não vos impõe outras cargas. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, ele falou aqui, ó, mas eu vos digo, a vós e aos demais que estão em Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina. Quer dizer, ele está falando aqui com as pessoas que não estão seguindo essa doutrina, que não estão seguindo esse caminho. Né? Porque diante de uma pessoa que começa a fazer coisas que não deveria, existem aqueles que vão seguir o caminho que ela está sugerindo e vai ter aqueles que não. Vai ter aqueles que vão permanecer na verdade e vão ter aqueles que vão ceder à mentira. Quem são aqueles que vão ceder à mentira? São aqueles que querem a facilidade. Tem pessoas que dizem estar seguindo a Deus, dizem estar servindo a Deus, dizem ser de Deus, só que elas querem um caminho mais fácil. Elas não querem seguir o caminho do sacrifício, elas não querem seguir o caminho da renúncia, elas não querem seguir aquele caminho que ela tem que viver uma vida de lutas, de dificuldades, a luta contra si mesmo, elas não querem esse caminho, elas querem seguir o caminho fácil. Então, quando aparece uma pessoa como essa, oferecendo um caminho de você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, então o que a pessoa faz? Ela já se envereda por esse caminho. Quer dizer, ela deixa a verdade para poder ir para a mentira. Por quê? Porque ela é mais fácil. Ela estava seguindo o mais difícil até aparecer uma coisa mais fácil. Até aparecer uma coisa mais cômoda, até parecer mais... Tem pessoas que infelizmente são assim. Elas às vezes até permanecem por um tempo no caminho direito, só que quando aparece uma coisa mais fácil, o que é que ela faz? Opa, apareceu um atalho aqui. Apareceu, é uma bênção de Deus. Eu até falo, olha que bênção que Deus me abençoou. E ela pega e entra nesse caminho. Parece alguém falando, ó, você não precisa fazer mais isso, ó, você pode fazer aquilo outro. Você não vai entrar em detalhes porque eu acho que cada um deve ver de onde está vindo essa voz que está ouvindo aí. Porque a voz que vem de Deus, ela não propõe facilidade. Falamos e repetimos, o caminho que leva para o céu não é um caminho fácil. É um caminho difícil. É um caminho de dificuldades. E a pessoa só vai conseguir ser salva, a pessoa só vai conseguir entrar no céu com dificuldades. Ninguém vai entrar no céu com facilidade. Não se entra no céu com facilidade, se entra no inferno com facilidade. É fácil ir para o inferno. Tanto é que a maioria vai para lá. Por quê? Porque é fácil. Agora, para o céu, poucas pessoas vão ir por quê? Porque é difícil. As pessoas não querem o difícil, elas querem o fácil. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tinha um caminho a seguir, não tinha? O caminho que levaria para onde? Para a cruz, para o sacrifício. E chegou no momento do Getsemane, né? Ele falou, Pai, essa não é a minha vontade, mas não seja como eu quero. Seja como tu queres. A nossa carne, no caso até do Senhor Jesus, não queria aquilo. Mas ele não escolheu fazer aquilo que ele queria, escolheu fazer aquilo que Deus queria. Então a nossa vontade, a nossa carne, ela quer o fácil, realmente. Eu não vou mentir para você que a minha carne não quer o fácil, ela quer o fácil. Mas aí eu tenho escolha a fazer entre a minha vontade e a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É o sacrifício, como o Senhor Jesus fez. Ele tinha a vontade dele, ele falou, meu Pai, eu não quero fazer isso. Quer dizer, eu quero seguir o caminho mais fácil. Mas se não é isso que o Senhor quer, então faça como o Senhor quer. E ali ele foi e fez o que tinha que ser feito. A nossa vontade quer o mais fácil, quer o mais cômodo, quer o conveniente. Mas aí, pelo que nós vamos nos guiar? Pela nossa vontade ou pela vontade de Deus? O Senhor Jesus falou que o que vai entrar no céu é aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que faz a sua vontade, não é aquele que faz aquilo que quer. Porque, como falamos, a nossa vontade, ela quer o fácil, ela quer o agradável, ela quer o cômodo, ela quer aquilo que não custa nada. Ela quer aquilo que custa um pouquinho só.
Ela quer aquilo que não exige esforço, que não exige sacrifício. É isso que a nossa vontade quer. Mas o que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus? Então aqui havia pessoas que não estavam se deixando levar por essa doutrina dessa mulher. Pessoas que estavam ali no sacrifício, vivendo uma vida de lutas, dificuldades, mas não negaram a sua fé, se mantiveram na fé. Então, quer dizer, teve aquelas pessoas que cederam, que são aquelas que queriam a facilidade, aquelas que às vezes até estavam seguindo, como demos o exemplo aqui, a pessoa que às vezes até durante um tempo ela segue o caminho direito, mas quando surge a primeira facilidade, quando surge a primeira brecha, ela já ela já acaba se deixando levar. Mas existe também aquelas que, ainda que surjam facilidade, ainda que surjam suportos, atalhos, supostos caminhos, né, que levam ao céu, ela permanece ali na verdade. E havia pessoas assim também na igreja de Tiatira. Ele fala aqui, ó, no versículo 24. Há tantos quanto não tem essa doutrina. Quer dizer, ele está falando com quem não estava seguindo isso. E ele continua dizendo, e não conhecer as profundidades de Satanás. As pessoas que estavam envolvidas com isso, com essas coisas erradas, conheciam as profundidades de Satanás. Isso estava acontecendo aonde? Dentro da igreja. Tinha pessoas dentro da igreja conhecendo o quê? As profundidades de Satanás. Não está falando de alguém aqui que está na macumba, no terreiro. Não está falando de alguém aqui que está numa igreja satanista. Não, ele está falando de alguém que estava dentro de uma igreja que dizia ser de Deus. Mas as pessoas estavam fazendo o quê? Algumas pessoas que estavam indo por esse caminho estavam conhecendo as profundidades de Satanás. Não é o que está escrito aqui? Conhecer as profundidades de Satanás. Olha a situação. Se tornando íntimo do diabo. Tendo relacionamento com o diabo. E é isso que você precisa entender. Quando você vive no pecado, quando você vive na prática do pecado, você acha que você está tendo um relacionamento com Deus? Você pode ir numa igreja, você pode conhecer a Bíblia, você pode ser pastor, você pode ser o que você for. Se você vive no pecado, o seu relacionamento, meu amigo, minha amiga, é com o diabo. O seu relacionamento é com o diabo. Está escrito que todo aquele que pratica o pecado é do diabo. Todo aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, se você vive na prática do pecado, o seu relacionamento, o seu negócio é com o diabo. E olha o que ele fala, conhecendo as profundezas, ou melhor, as profundidades de Satanás. Quer dizer, a pessoa está mergulhando fundo. No quê? Nesse relacionamento com o diabo. Você acha que o pecado é gostoso, é agradável? Quando você vive no pecado, você está tendo um relacionamento com o diabo. Já se imaginou isso? Você tem um relacionamento, uma relação com o diabo? Isso, para quem está no mundão aí, a pessoa até zomba. Mas isso para quem está dentro de uma igreja. Isso para quem conhece a Bíblia. Isso para quem diz ser uma pessoa de Deus. Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa boa? Você tem um relacionamento com o diabo? Mas é isso que acontece quando a pessoa vive na prática do pecado. É claro que em sua defesa, o que vive na prática do pecado vai dizer, mas não é bem assim, mas não é desse jeito, não é isso que você está falando. Quem está dizendo isso aí é você. Eu posso convencer-me do meu pecado, eu posso me iludir com o meu pecado para continuar nele. Mas como falamos recentemente, a pessoa se ilude, cria ilusões só para poder continuar no pecado que vai levar a sua alma para o inferno. Veja, inteligente, né?
Ela cria ilusões para permanecer no pecado que vai levar a sua alma para o inferno. Usa a cabeça, meu amigo. Usa a cabeça. Quando você vive no pecado, você está tendo um relacionamento com o diabo. Você está conhecendo as profundezas de Satanás. Você está descobrindo quem é o diabo. Quando você vive na prática do pecado. E quanto mais você se afunda no pecado, mais você vê quem é o diabo. Mais você vê quem é o diabo. Porque o pecado é do diabo. E aquele que pratica o pecado é do diabo. Será que é inteligente viver no pecado? Será que realmente é gostoso viver no pecado? Será que realmente é bom viver no pecado? Será que realmente é agradável viver no pecado? Porque quanto mais você peca, mais você conhece o diabo. Quanto mais você peca, mais você se aprofunda no conhecimento do diabo. É isso que o pecado faz, meu. Quanto mais a pessoa peca, a verdade é essa, ela fica mais parecida com Satanás. É isso que acontece. Quanto mais a pessoa peca, mais ela fica parecida com o diabo. Por isso, meu amigo, minha amiga, não é inteligente você continuar no pecado. Não é inteligente você viver no pecado. Não é inteligente. Não é. Não é. Se Deus falou com você, deixa o pecado. Se Deus tem falado com você, deixa o pecado. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho força. Falamos isso recentemente. Se alguém pede para você ir ali fumar um baseado, só um exemplo, você vai dizer para essa pessoa assim: ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho força. Será que você vai dizer isso para ela? Se alguém chega para você: oh, vamos ali encher a cara, será que você vai dizer: ah, mas eu não consigo? Será que se alguém chega para você: oh, tem um vídeo aqui, ó, pornografia, vê aí e manda lá para você, será que você vai dizer: ah, mas eu não consigo? Se o diabo, que é ele que sopra, soprar na sua cabeça assim, ó, não tem ninguém vendo, faz aí. Será que você vai dizer pro diabo: ah, mas eu não consigo, mas eu não tenho? Será que eu duvido você dizer isso? Eu duvido você dizer isso. Porque para coisa errada todo mundo tem força. Para coisa errada todo mundo consegue. Agora quando é para dizer não, não consegue. Ah, desculpa, faça meu favor. Faça meu favor. Faça meu favor. Faça meu favor. Vamos usar a cabeça, vamos usar a inteligência. Se para fazer aquilo que é errado eu não dou a desculpa que eu não consigo, por que para fazer aquilo que é certo? Se para viver no pecado eu não dou a desculpa que eu não consigo, você vê, ninguém dá desculpa assim: ah, eu não consigo pecar. Você já viu alguém dizer isso aí? Já viu alguém dizer: eu não consigo pecar? Já ouviu? Eu pelo menos nunca ouvi isso aí. Ah, eu não consigo pecar, eu não consigo. Mas eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo, um mundo de pessoas dizendo: ah, eu não consigo deixar o pecado, ah, eu não consigo parar de fazer isso, ah, eu não tenho força. Mas você não vê ninguém dizendo assim: ah, eu não tenho força para pecar, ah, eu não tenho força para fazer coisa errada. Não, você não vê ninguém dizendo isso. Muito pelo contrário, quando é para pecar, a pessoa pega com toda a força, com toda a disposição, com todo o vigor que ela tem. Ela coloca toda a força. Mas aí quando é para deixar o pecado: ah, eu não consigo, eu não tenho força. Como falamos e repetimos, usa a cabeça, meu amigo. Usa a cabeça. Seja inteligente. Quando você vive no pecado, você está tendo um relacionamento com o diabo. O que você acha que o diabo veio para fazer com você, meu amigo? O que você acha que ele quer fazer com você? O diabo quer acabar com a tua vida. O diabo ele quer acabar com você. Ah, mas se eu morrer, para mim é lucro. Aqui não é o fim. Se você morrer, para onde é que vai a tua alma? Você acha que o diabo vai te levar para onde? Para o paraíso? Ele vai levar para o inferno. Então, deixa o pecado. Nós só podemos falar: a decisão é sua.
Se nós falamos é porque nós nos importamos, é porque nós nos preocupamos. Se eu não tivesse nem aí, eu nem falaria sobre isso para você. Porque a gente se importa, a gente fala. Mas a escolha é sua, a decisão é sua. Mas ele continua dizendo aqui, não, no mesmo versículo 24, no final do versículo, ele diz: não vos imponho outra carga. Em outras palavras, eu não peço outra coisa a vocês, que vocês permaneçam no que estão fazendo e tomem cuidado com essa mulher. Quer dizer, não vos impõe outra carga. A única coisa que ele queria que esse povo fizesse é tomasse cuidado com essa mulher, é não se deixasse levar por essa mulher. Porque tinha pessoas ali que estavam se deixando levar. Tinham pessoas que estavam se deixando se influenciar, mas ele pediu aqui. Ele sabia que tinha aquelas pessoas que não estavam se deixando levar. Então ele falou, não vos impõe outra carga. Quer dizer, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês não se deixem levar por essa mulher, que vocês tomem cuidado com ela. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês não deixem ser influenciados por ela. Mas ele continua dizendo no versículo 25. Tão somente o que tendes, conservai até que eu venha. Então você vê, ele diz para essa igreja conservar aquilo que eles tinham. O que eles tinham? Teu amor, fé, serviço e paciência e obras mais numerosas do que as primeiras. É isso que eles tinham. E o Senhor Jesus pediu para ele conservar. Você vê que essas coisas aqui que ele mencionou não são coisas erradas. Às vezes a pessoa acha que as suas obras recentes ser mais numerosas do que a primeira é errado. Mas ele não achou isso errado. Ele, muito pelo contrário, ele diz aqui no final para conservar. Então, somente o que tens, conservar. Então, conserva o quê? Teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua paciência e as tuas obras. Conserva isso, mantém isso. Foi isso que ele pediu para essa igreja. Mas é claro, manter isso e tomar cuidado com a profetisa. É para manter o que tem e tomar cuidado com aquela pessoa que estava ali tentando roubar aquilo que eles tinham. Então é isso que Deus pede para cada um que está bem espiritualmente. Para conservar o que tem. Não adianta eu querer ir além se eu não estou conseguindo manter aquilo que eu tenho. Não adianta. Não adianta. É, por exemplo, vamos dar só um exemplo para que você entenda aqui. A empresa, ela está, digamos que, não falindo, mas ela está com seu rendimento em queda. E vai lá uma das pessoas, um dos diretores, e decide abrir uma nova filial. Esse era o momento de fazer isso? Era o momento de dar esse passo? Não era. Por quê? Porque os rendimentos estão caindo. Não é momento de você abrir uma nova filial. Não é momento de você expandir se os rendimentos estão como? Estão declinando. Né? O momento de expandir é quando há um avanço no que? No rendimento. É só um exemplo para levar para a vida espiritual. Então, se o rendimento está tendo queda, por que vai abrir uma nova filial? Aí o que tende a acontecer? Tende a empresa falir. Por quê? Porque já não estava tendo rendimento. Aí o cara vai lá e abre uma filial. Daqui a pouco não consegue dar conta. Daqui a pouco fecha as portas. Por causa de uma escolha errada. Então ele fala aqui para primeiro conservar o que tem. Então não adianta eu querer desenvolver, querer fazer mais, se eu não estou nem conseguindo manter aquilo que eu tenho. A primeira coisa que eu tenho que cuidar é manter o que eu tenho. Essa igreja tinha o quê? Tinha o amor, a fé, o serviço e a paciência. Então primeiro, vamos cuidar e manter isso aqui. Vamos cuidar e manter o amor, a fé, o serviço e a paciência. Vamos manter essas coisas.
Se alguma dessas coisas está sendo perdida, eu não tenho que buscar outras coisas, eu tenho que me concentrar e recuperar o que está sendo perdido primeiro, para depois ir atrás de um crescimento. Então, se eu estou conseguindo conservar essas coisas, aí sim eu posso ir atrás de outras, eu posso buscar mais, eu posso ir mais além. Porque o crescimento espiritual, ele garante permanência. Ele garante que venhamos chegar até o final do caminho, o crescimento espiritual. Não adianta eu querer crescer se, por exemplo, a fé está o quê? Está diminuindo. Se o amor está diminuindo. Se o serviço está diminuindo. Se a paciência está diminuindo. Se a perseverança está diminuindo. Não adianta eu querer crescer se tem outra coisa fazendo o quê? Caindo. Então, a primeira coisa é conservar o que tem. É lutar para manter o que tem. Se eu vejo que estabilizou, aí eu busco mais além. É isso que o Senhor Jesus orientou essa igreja. Conserva o que tem. Prioridade. Conserva o que tem. Está conseguindo manter o que tem? Agora pode buscar mais. Pode ir mais além. Mas primeiro, conserva o que tem para que não venha perder. Porque se a pessoa não cuida em conservar o que tem, se a pessoa não cuida em manter o que tem, e resolve ir atrás de outras coisas, se não está cuidando nem em manter o que tem, enquanto ela está indo atrás de outras coisas, ela vai perder a que ela tem ali. Aí quando ela voltou, cadê o que ela tinha? Não tem mais. Por quê? Porque ela deveria ter cuidado daquilo que ela tinha. Então, primeiramente, tem que conservar o que tem. Primeiramente, tem que conservar o que tem. Para depois querer ir mais além. Ele fala para conservar o que tem. Até que eu venha. Ou seja, isso deve ser feito não durante um tempo, durante um mês, durante um ano, durante uma semana, durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não, isso precisa ser feito até que ele venha. E esse até que ele venha pode ser a morte. Porque desde que o Senhor Jesus falou essas palavras, quantas pessoas não morreram? Poucas ou muitas. E ele ainda não voltou. Ele vai voltar, mas ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou, mas ele vai voltar. Mas quando a pessoa morre, é como se ele estivesse voltando. Por quê? Porque o tempo de se voltar para ele acaba naquele momento. Então ele pede para conservar o que tem até esse dia. O dia do quê? O dia em que a vida quer acabar. Tem que conservar o que tem até o dia em que a vida quer acabar. Tem que manter o que tem até o dia em que a vida quer acabar. Então, quer dizer, não é para perder nada. Não é para perder a fé, não é para perder o amor, não é para perder o serviço, não é para perder a paciência. É para conservar o que tem, para manter o que tem. Se eu estou bem, o que ele pede para mim? Mantenha o que você tem. Conserve o que você tem. Ele não fala que agora pode relaxar, pode ficar tranquilo. Não. Não, meu amigo. Ele não fala isso não. Muito pelo contrário. Ele alerta para um perigo aqui de alguém que estava dizendo que podia fazer coisa que não podia. Mas o que ele pede é o quê? Mantenha o que tem. Conserve o que tem. Até o final. Até o final do caminho. Então o que nós temos que fazer? É manter o que tem. Se a pessoa está bem espiritualmente. E cada um precisa olhar para si. E cada um sabe como está. Agora, se a pessoa está mal espiritualmente, não tem nem lógica ela manter o que ela tem. É como a questão das virgens prudentes e as virgens nécias. As virgens nécias estavam com azeite faltando. As outras tinham azeite reserva. Não dava para dizer para as virgens nécias manter aquilo que elas tinham. Por quê? Porque elas não tinham o suficiente. Elas não estavam bem espiritualmente, essa é a verdade. Mas agora as virgens prudentes dava para dizer, mantenham o que vocês têm, porque elas tinham o suficiente até que o noivo viesse. Agora as nécias não, elas não tinham o suficiente, então não dá para chegar para elas e dizer, mantenham o que vocês têm até que eu venha, tá bom? Não dá para dizer isso para elas. Então essa fala do Senhor Jesus não é para quem está mal espiritualmente. Não é para quem não
Não é para aquela pessoa que não tem o suficiente para permanecer. É para aquela pessoa que tem o suficiente. É para essa pessoa que ele diz: mantém o que você tem até que eu venha. Então, se você está bem espiritualmente, o que o Senhor Jesus pede é o quê? Mantenha o que você tem, conserva o que você tem até o último dia. Quer dizer, você não pode perder isso. Você tem que manter. É fácil? Negativo. Negativo. Não é fácil você manter. Não é fácil. Porque vão vir pessoas, vão vir situações, vai vir um diabo, vai vir o inferno, vai vir o mundo, vai vir tudo tentando tirar o que você tem. Tô falando de dinheiro aqui, de casamento, de família, tô falando daquilo que você tem dentro de você. Vai vir tudo tentando tirar isso. Vai vir tudo. Às vezes a pessoa tá achando que o diabo tá preocupado com o seu dinheiro, com o seu, sei lá, essas coisas desse mundo aí. Mas o diabo tá querendo tirar mesmo o que tá dentro de você. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui: conserva o que você tem. Mantenha o que você tem. Por que ele fala para conservar? Por que ele fala para manter? Porque alguém vai tentar tirar. Alguém vai tentar roubar. Tinha uma mulher aqui tentando tirar isso deles. E hoje não é diferente. Vão vir pessoas tentando tirar. Vai vir um diabo, vai vir um inferno, vai vir um mundo, vai vir um pecado, vai vir... Enfim. Vai vir gente tentando tirar. Mas o conselho dele é: conserva o que você tem. Se você está bem espiritualmente, conserva o que você tem, mantenha o que você tem. Não acha que está bom, não acha que já era, cheguei, ganhei, não. Nós não ganhamos nada. Nós estamos lutando ainda. A gente tem que conservar o que a gente tem até o final do caminho, até que chegue a gente chegar. É até esse momento que nós temos que conservar aquilo que temos. Mas ele continua dizendo aqui no versículo 26: e ao que vence, e ao que guarda as minhas obras até o fim, dar-lhe autoridade sobre as nações. O Senhor Jesus, ele diz aqui, e ao que vence. Quem é o que vence? O que vence é o que faz aquilo que ele fez, é o que faz aquilo que ele falou no versículo 25. Tão somente o que tendes, conservar até que eu venha. O que vence é isso. É o que conserva o que tem, o que mantém o que tem. Esse é o que vence. O que vence não é o que está dentro da igreja, o que vence não é o que conquistou, o que vence não é aquele que diz: eu aceitei o Senhor Jesus. O que vence não é esse, não. O que vence é aquele que conserva aquilo que ele tem até o final do caminho. Esse é o que vence. E para isso acontecer, a pessoa precisa lutar, e ela precisa lutar todos os dias. Porque, como falamos certa vez, tem como vencer uma coisa sem lutar contra aquilo? Tem como vencer algo sem lutar? Tem como. Tem como. Se não tivesse que lutar, por que ele diria ao que vence? Por que ele diria ao que vence, se não tivesse que lutar? Usa isso aqui, Usa a cabeça, pensa. Se não tivesse que lutar, ele diria ao que vence? Ele diria. Como é que se vence? Dormindo, brincando, falando? É assim que se vence? É sem fazer nada que se vence? É assim? É lutando. Eu acredito que todo ser humano sabe que a única forma de vencer é lutando. Tanto é que quando a pessoa quer vencer na vida, quando a pessoa quer vencer numa área da sua vida, ela entende que ela precisa arregaçar as mangas e fazer o que? Lutar. Na vida espiritual não é diferente. Se eu quero vencer a batalha pela minha alma, eu vou lutar. E vou lutar até quando? Até que ele venha. Eu vou lutar para conservar, para manter a minha fé. O amor, o serviço, a paciência, a perseverança, até que chegue o final do caminho. Esse vai ser aquele que vai vencer. Ele diz aqui: ao que vence e ao que guarda as minhas obras até o fim. Ele fala daquele que guarda as suas obras até o fim. Guardar. Tem como você guardar obras? Tem como você guardar aquilo que você faz? Não. Então, esse guardar aqui, não é você guardar de você pegar e colocar dentro do lugar. Esse guardar aqui é o guardar de você praticar. É de você praticar. Então ele diz: e ao que guarda ou ao que pratica minhas obras até o fim. Quais são as obras do Senhor Jesus?
Quais que são as obras dele? Palavra de Deus. Palavra de Deus. São as obras dele. As palavras dele estão aqui. As obras dele estão aqui na palavra. Então, se eu quiser vencer, eu tenho que praticar a palavra. Não é só ler a palavra, não é só ouvir a palavra. Eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que viver a palavra. Até a metade do caminho, é isso? Até alguns anos, é isso? Não, até o final. Você vê. 2 vezes ele fala sobre ir até o final. No versículo 25, ele diz, consiga, vai até que eu venha. E no versículo 26, ele fala o que guarda minhas obras até o fim. Então, quer dizer, o que nós precisamos fazer até o final do caminho. Não tem essa de, eu já fiz muito, eu já fiz... Ninguém, desculpa, sendo direto, ninguém que está aqui fez porcaria nenhuma. Ninguém que está aqui fez porcaria nenhuma. O vencedor vai ser aquele que guardar até o final. Vai ser aquele que praticar até o final. Vai ser aquele que obedecer até o final. Esse vai ser o vencedor, de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que o Senhor Jesus está falando aqui. Esse vai ser o vencedor. Esse vai ser aquele que vai conquistar a vida eterna. O que guardar a palavra até o final. Dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Quer dizer, a pessoa vai ter autoridade sobre as nações. Você vê quantas pessoas não matam e morrem para ter autoridade. Quantas pessoas. Nesse mundo nem se fala, né? Nem se fala. As pessoas mais querem ter autoridade, é poder. Mas aqui o Senhor Jesus fala que vai dar autoridade sobre as nações. Para quem? Para quem obedecer, para quem se sujeitar, para quem se submeter a Ele. Você acha que as pessoas desse mundo têm alguma autoridade? Você acha que as pessoas desse mundo têm algum poder? A autoridade vai ter aquele cujo Senhor Jesus lhe der autoridade. Porque Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. E a quem Ele der autoridade, a essa pessoa verdadeiramente terá autoridade. Agora, essas pessoas desse mundo não têm autoridade nenhuma. Não têm poder nenhum. Mas aquela pessoa que o Senhor Jesus dá autoridade, essa pessoa verdadeiramente vai ter autoridade. Então, se você quer ter autoridade, olha aqui, ó, o que você tem que fazer? Tem que guardar a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra até o final do caminho. Se você quiser ter autoridade. Sobre as nações, e as quebrantará com vara de ferro, como são esmiuçados os vasos do oleiro. Assim como eu também recebi a autoridade das mãos de meu Pai. Então, quer dizer, ele recebeu a autoridade do Pai. O Pai lhe deu autoridade e ele vai dar autoridade para todas aquelas pessoas que obedecerem a sua palavra até o final. Essas pessoas vão receber a autoridade do Senhor Jesus. É pouco ou muito? É pouco ou muito receber a autoridade do Senhor Jesus? Quem for fiel até o final do caminho, quem obedecer até o final do caminho, vai receber essa autoridade. E ele conclui dizendo, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, que é uma representação dele mesmo. Ele disse que é a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele conclui dizendo aqui, quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção no que o Espírito está dizendo à igreja. Quem está dizendo isso aqui não é a carne, não é o homem, é o Espírito. É o Espírito que está dizendo essas palavras. Não é um homem que está dizendo essas palavras. Não é alguém feito de carne que está dizendo essas palavras. É o Espírito. Então, se as palavras são do Espírito, as palavras são eternas. A palavra do homem, ela passa,
mas a palavra de Deus permanece para sempre. São palavras do Espírito, então são palavras eternas. Essas palavras vão perdurar para sempre. Então, o que eu preciso dizer aqui para concluir, numa conclusão que fazemos de tudo aquilo que foi falado é: primeiramente, deixar o pecado. Não ter relacionamento com o diabo, porque o que faz com que a pessoa tenha relacionamento com o diabo é o pecado. Segundo, se você está bem, conserva o que você tem, mantenha o que você tem. Vamos tentar tomar. Às vezes a pessoa acha que não. Se você acha que não, meu amigo, você está iludido, você está enganado. Aquele que está de pé, cuide para não cair, é o que a palavra de Deus diz. E se ele pede para conservar o que tem, é por quê? É porque não há risco de perder? Por que que, se não houvesse risco de perder, por que que ele pediria para conservar? Se não houvesse risco de perder, ele nem mencionaria isso. Mas porque há um risco de perder o que tem, ele fala, conserva o que tem. Por isso ele fala, conserva o que tem, porque há o risco de perder. Mas se a pessoa quer se iludir, quer se enganar e achar que não pode perder, aí é problema dela. Mas a direção da palavra é, conserva o que tem, mantenha aquilo que você tem. Se você está bem espiritualmente, conserva o que você tem, mantenha o que você tem. Porque se você conservar o que você tem até o final, você vence. Você vence. Você alcança a vida eterna.